Buenos días. Vamos a dar inicio a este seminario. Mi nombre es Joaquín Salinas Valero, soy médico cirujano de la Universidad de Chile y máster en fitoterapia clínica de la Universidad de Barcelona. Y el día de hoy tengo el honor de dirigir este seminario, Fitoterapia, Química, Cultura y Regulación de nuestro Patrimonio. Quiero decirles que estoy muy orgulloso de ver tantas mentes acá reunidas con un mismo interés y un objetivo por el desarrollo de la fitoterapia, fitomedicina, fitofarmacia en Chile, en Brasil y en Latinoamérica. Y además de las instituciones que están detrás respaldando, Colegio Médico y su Departamento de Medio Ambiente, el Instituto de Salud Pública, diversas universidades, Universidad O'Higgins y la Universidad Tecnológica Metropolitana. Dedicarse a la fitoterapia en Chile no es algo fácil y al menos yo puedo hablar desde mi ángulo, desde la medicina. Desde un inicio sentí cierta resistencia de colegas médicos que intentan bajarle un poco el nivel a esto o de desacreditarlo. Por tanto, requiere de mucho esfuerzo, de pasión por seguir adelante y me imagino que más de alguno se va a sentir representado, sea desde la farmacología u otros colegas médicos que están acá. Pero esto ha ido avanzando con los años y esta es una instancia que yo sé que va a cambiar y va a redirigir el camino de la fitoterapia en Chile. La fitoterapia es todo lo contrario a lo que nos hacen ver externamente. Es ciencia pura, es botánica, es química, bioquímica, farmacología y también es mucha experiencia detrás para desarrollarla bien. Quiero agradecer profundamente al Colegio Médico, al Departamento de Medio Ambiente, que desde un inicio de mi carrera, desde que era un estudiante interno de medicina, me dio mi primer espaldarazo y primer respaldo para continuar con esto. Le doy el pase ahora a nuestro presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, doctor Yuri Carvajal, para dar la bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Es realmente un momento súper especial. Estamos muy acompañados de ustedes, de sus instituciones, pero también de nuestra herencia. Antes de partir, fuimos con Wagner a mirar nuestro recordatorio a los médicos, que los consideramos nuestros mártires, y de alguna manera les he traspasado ese espíritu para que se lo lleve también con él. Hay una figura ahí, por lo menos para mí, muy querida, que es Bautista Van Chowen, un colega que fue asesinado a los 31 años, un chico brillante, un pensador y una persona muy afable. Todos los que lo conocieron señalaban que él era muy moderado, muy buscador de encuentros. Entonces, las cosas son así al sur del Antropoceno, porque aquí no solo estamos en el Antropoceno, sino que estamos al sur del Antropoceno y es por eso que hacemos este enlace con un colega que viene del Amazonas, ¿no?, de Brasil, para señalarnos que el diálogo sur-sur es muy importante. Lo hacemos también con nuestros vegetales, que cada día me convenzo más que son nuestros aliados estratégicos. Hace un par de años, después de hacer un curso de botánica con Sebastián Tellier, fui a capacitación de mi hospital a pedirle que me inscribieran esa capacitación en mi hoja de vida y me rechazaron. No solo eso, después vinieron los abogados, se juntaron y escribieron un largo documento con las razones legales, por la cual lo que yo estaba pidiendo era una estupidez extrema. Así que me guardé mi estupidez extrema y hoy día tuve que pedir vacaciones porque no se considera que hacer un seminario de fitoterapia sea parte de la formación médica, pese a que Linneo era médico y a que
Aimé Bonpland, el gran botánico que vino con Humboldt, que después volvió y murió en Paraguay, también era botánico. No solo era botánico, sino que su apellido, Bonpland, es una buena planta. Y fue el apellido que le pusieron a su padre, porque en sus terrenos, estamos hablando de Francia, se cultivaban excelentes viñedos. Y ellos mantuvieron ese nombre Bonpland. Entonces, la vinculación de la medicina con los vegetales está un poco perdida. Pero ahí tenemos otro par de héroes, Murillo y Pugaborne, que escribieron las primeras farmacopeas chilenas. Por lo tanto, también aquí hay un pequeño trabajo que hacer para incorporar botánica, reincorporar, no es incorporar, reincorporar botánica a la formación médica. Nosotros como departamento estamos haciendo paralelo a esto, hoy día no, esta semana no lo vamos a hacer, un curso de 28 sesiones sobre medicina y salud ambiental. En realidad el curso se llama Ecología como Salud. Entendemos que tenemos que pensar todas las cosas ecológicamente. Y en ese curso, que yo era el optimista que dije cuando se inscriban 100 personas cerramos, tuvimos 350 inscritos y tuvimos que pasar a otro Zoom, porque el Zoom que habíamos originalmente definido no andaba para tanta gente, y estamos teniendo 180 o 200 asistentes. Ya llevamos 4 sesiones que muestran que están dirigidos solo a estudiantes de medicina y médicos. No está dirigido a otras profesiones. Dado que somos el colegio médico, quisimos partir con esto y logramos tener entonces una mitad de estudiantes de medicina y una mitad de médicos. Es decir, de esos 200 que están asistiendo, los dados están 50 y 50. Eso es notable, porque significa que hay una escucha, unas ganas de saber. Seguramente si hubiéramos hecho un seminario sobre alguno de los temas que aparecen en la televisión, cualquiera de ellos, no habrían llegado 200 personas que saben que van a estar durante todo este año, todos los miércoles de 7:30 a 8:30, 1 hora, pegados ahí, y que los vamos a evaluar. Les vamos a hacer 4 evaluaciones y los vamos a certificar entonces con un curso de 90 horas, que es casi un diplomado. Pero como no somos universidad, no tenemos el timbre. Y ya saben que existe una cosa que se llama overhead, no sé si en Brasil existe, que overhead, que te cobran, todas las universidades te cobran un pedacito por certificarte, solo por certificarte. Entonces usualmente es como el 20% de lo que tú cobras. Como este curso es gratuito, no tiene posibilidades de overhead. Pero sí creemos que las universidades se van a ir convenciendo poco a poco de la importancia de tener una cara díscola, una cara distinta. En este seminario, por ejemplo, está la Universidad de O'Higgins, está la UTEM, que con la Maite venimos trabajando intensamente, y en el curso logramos tener el auspicio de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, de la Universidad de Antofagasta, de la Universidad de la Frontera y de la Universidad Austral y de la Universidad de Valparaíso. O sea, hay un terreno, hay que cultivarlo, para eso estamos en esto. Les quiero decir que el dibujo que está ahí es este dibujo, que es del año 2021. No es por nostálgico, es porque así contactamos a Joaquín. Y miren en dónde llegamos desde una portada, porque Joaquín hacía esto en esa época. Y ahí iniciamos un diálogo, vino la pandemia, estuvimos complicados, pero los caminos nos vuelven a reunir. Yo quiero decirles que desde mi particular percepción, es el colegio médico, para mí, lo dije el otro día en la Chile, es el jardín de Epicuro. Es un lugar académico interesante. Ustedes van a decir, pero ¿cómo? Si es un colegio profesional, lo único que le importa es cuánta plata le van a pagar. No, nosotros tenemos el privilegio de que estamos en un lugar que nos acoge y nos activa intelectualmente. Tenemos un conglomerado de personas trabajando en el Departamento de Medio Ambiente, uno de ellos, Ivo, que está ahí, Joaquín también, y es un grupo humano, pero además es un grupo intelectual y es un grupo de acción. Tenemos aquí estos abedules
que pintó nuestro Andrei Chernichin, el que creó nuestro Departamento de Medio Ambiente y que nos inspira, ¿no? Él tenía, ya ven el apellido, él era ruso, entonces siempre estaba mirando sus abedules, su bosque de la taiga, su bosque nórdico, que tuvo la capacidad de generar este espacio notable para esto, para encontrarnos. Finalmente les quisiera decir que estuve leyendo a un polaco, Michel Kashkin, puede ser, no, un checo, que señala el nuevo paradigma del agua. Es muy valioso porque el nuevo paradigma del agua, lo que ellos plantean es que el agua está súper vinculada a la evaporación, a la evotranspiración y a la infiltración de agua en las napas subterráneas, y eso son los vegetales. Entonces, nuestros aliados no solo son terapéuticos en este sentido, sino es posible que nosotros debamos hacer mucho, mucho más verde nuestras ciudades, nuestros espacios, nuestros hospitales, nuestras casas, porque nuestro abordaje del cambio climático, por supuesto que tiene que ser con reducción de combustibles fósiles, reducción del consumo, reducción de todos los consumos, pero también con exacerbación de la verdificación de todos los lugares en que estamos y en los que no estamos. Quizás el gran problema de Occidente, de nuestra civilización que está hoy día en apuros, sea, incluso más que la energía, sea nuestro desprecio o nuestra distancia respecto al mundo vegetal, que es un mundo que no comprendemos, que no habla con nuestras palabras, que no expresa con los ojos, que no expresa con las manos. Entonces nos cuesta mucho saber de qué nos hablan los vegetales. Pero los vegetales tienen voz, tienen sentido. Nuestros poetas, Neruda los supo escuchar, Jorge Tellier los supo escuchar, la Gabriela, por supuesto, nuestros premios Nobel están muy vinculados con el mundo vegetal, pero también está Juvencio Valle, el hijo del leñador. Hay toda una sensibilidad en la literatura chilena. Parra, que escribió un lindo poema sobre el árbol del año 52. Y por supuesto, claro, la violeta, por ejemplo. Siempre uno escucha la violeta y va a escuchar el mundo vegetal ahí. Entonces, yo creo que no solo estamos en un momento muy especial nosotros por lo que estamos haciendo aquí, sino que realmente hay una configuración en que lo vegetal debe volver a ocupar sitio. Por eso que nosotros le pusimos al bastón de Esculapio de nuestra insignia, le pusimos hojita, porque lo hicimos reverdecer. Era un bastón que estaba seco, leñoso, se usaba para afirmarse, pero lo hicimos reverdecer y pusimos el verde como fotosintético, como nuestro color. Para terminar, les quiero contar que este no es un encuentro inocente, es bastante culpable. ¿Y es culpable de qué? De que nuestra intención es que esta reunión fomente la fitoterapia con plantas nativas, porque eso creemos que va a ser estudiar más las plantas nativas y proteger más las plantas nativas, no depredarlas. Entonces, vamos a hacer circular una nota que son las intenciones. Para que la vean, la conozcan, si tienen alguna observación, nos hacen llegar, pero la idea es una declaración de intenciones técnicas y académicas. No es un compromiso, no se obligan a nada, no tienen que hacer una transferencia, ni hacer clic en un enlace maligno. Es simplemente una invitación a empezar a trabajar de manera más coordinada y a lo mejor que este encuentro que hacemos hoy empiece a tener una cierta periodicidad, una vez al año, por ejemplo, y ya eso significaría que entonces estamos regando nuestro pequeño jardín de Epicuro. Muchas gracias por estar aquí y será un éxito, eso estoy seguro. Profesor Barbosa, muchas gracias por venir y estamos muy orgullosos de este vínculo. Muchas gracias, doctor, por sus palabras.
Bueno, tenemos el honor de recibir hoy desde Brasil al doctor Wagner Barbosa, etnofarmacéutico, investigador y una de las figuras más relevantes en el desarrollo de la etnofarmacia en América Latina. El profesor Wagner Barbosa ha dedicado gran parte de su vida académica y científica entre los conocimientos tradicionales, la biodiversidad amazónica, la investigación fitoquímica y las políticas públicas relacionadas con plantas medicinales. Ha participado activamente en la creación de programas de posgrado en ciencias farmacéuticas, innovación farmacéutica y gestión de recursos naturales y desarrollo local en la Amazonía, consolidando además uno de los conceptos más importantes de su trayectoria científica, la etnofarmacia, entendida como una aproximación interdisciplinaria que integra ciencia, territorio, cultura y salud. Farmacia en el núcleo de Medio Ambiente de la Universidad Federal de Pará y ha sido reconocido como miembro pleno de la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Brasil. Uno de los aspectos más valiosos de su trabajo ha sido precisamente su capacidad de sostener un diálogo permanente, entendiendo que la fitoterapia no puede separarse de las comunidades, los territorios y las memorias culturales donde estos conocimientos nacen y se transmiten. En esta primera conferencia nos presentará etnofarmacia de las prácticas, asistencia con plantas medicinales e instrumentos para aplicación. Con ustedes, el doctor Wagner Barbosa. Paciencia, perdón, hablar en portugués. En portuñol, con certeza. Bien, acá. Así. Entonces, me presento, soy las generosas palabras de Joaquín, ¿eh? Él es sospecho porque es mi amigo, entonces habla siempre lo mejor de los amigos, ¿eh? Agradecer a recepção ao Colégio Médico por promover a nossa vinda até aqui, hasta acá. E, enfim, como farmacêutico, eu trabalhei muito pouco em clínicas ou hospitais. Sempre me dediquei à pesquisa, né? Eu fui para a farmácia pensando em desenvolver uma medicina. Eu comecei o curso com esta intenção. Mas, ao passar do tempo, a ver que compreendi que havia muitas dificuldades por quanto a indústria farmacêutica que controla o desarrollo e produção de medicinas impide que se criem soluções endógenas próprias de los países, de la sociedade onde vivimos. Então, o próximo passo foi buscar a vida acadêmica, porque na vida profissional farmacêutica havia esse bloqueio. Fiz maestria em síntese de fármacos, substâncias ativas. E depois fui à Alemanha a fazer meu doutorado em ciências naturais. Então, aí tive contato a escrever minha tese. Não, primeiro, a pauta, sim, hoje temos aqui, como... Bom, tem, Joaquim, por favor, me ensine aqui. Lá, a luz? Não, aí sim. Luz, não, luz.
Isso. Ah, tá, por causa da pantalla, certo. Bem, então, aqui, né? Pessoas que prepararam para, né, me propuseram de tema, né, na terapêutica hoje, com etnofarmácia, as práticas. Depois do almoço, etnofarmácia de fitoterápicos artesanais, análises, isso aqui é mais experimental. Tá? E, por fim, amanhã, a governança e gestão de fitoterapia. Espero que seja interessante para discussão depois. Então, esse é o título do que me foi proposto, né? Etnofarmácia de las práticas, assistência com plantas medicinais e instrumento para aplicação. Vai ser um paralelo entre, como eu disse, ciência farmacêutica e outras ciências ciências não experimentais, né? Pero sim também a tecnologia de produção, de desenvolvimento de medicamentos, a assistência. Temos uma slide que mostra isso. De onde veio farmácia, etnofarmácia? Sim, como dizia, escrevi a minha tese na Alemanha, em Bonn, e na pesquisa bibliográfica, na busca de bases para meu texto, encontrei, para explicar uma molécula que havia aislado e caracterizado, um artigo que dizia que a planta que contenía esta substância havia sido identificada por uma encuesta etnofarmacêutica, ou um levantamento etnofarmacêutico, como se fala no Brasil. Ele pôs no texto, e o professor disse, não, isto não, das gibt es nicht. Não há que isto, coisa de etnofarmácia, das gibt nicht. Weg damit. Tire do texto, que isso não é. E muito técnico, muito experimentalista, muito competente, grande pesquisador, muito alemão. Então, lo saquei, pero de texto, pero não de cabeça, né? E seguiu comigo. E quando voava de Alemanha para lá, muito lejos de qualquer planta, eu pensei que isso poderia ser uma forma de aproximar a ciência farmacêutica dos saberes empíricos que as pessoas praticam no seu dia a dia. Né? Então, basicamente, a etnofarmácia consiste nessa interface. Tá? Interface entre ciência farmacêutica e outras ciências. Tá? Ciências sociais aplicadas, como economia, a tecnologia, como a tecnologia farmacêutica, por exemplo, que está dentro da ciência farmacêutica, faz parte da ciência farmacêutica, mas como tecnologia, ela transpassa os limites da farmácia. Né? Então, já temos aí a nanotecnologia, já temos aí a biotecnologia na cultura de tecidos. Então, é uma tecnologia, vamos dizer, entre comilhas, interdisciplinar. E que pretende? Eu pretendo, divulgando e desenvolvendo etnofarmácia, induzir, né, o desenvolvimento local, o desenvolvimento socioeconômico das comunidades, né, através de empreendimentos de negócios com a própria comunidade em controle, né, onde se aplicam conhecimentos, se utiliza recursos naturais, se genera ocupação com remuneração. E isso, como dizia Amartya Sen, liberta. A liberdade de ser, a liberdade de ser e a liberdade de ter as coisas. Essa base da liberdade cidadana. Né? Então, pretendo com isso
E não veio não veio unicamente o caminho de divulgar, mas sim ajudar a organizar nas comunidades, grupos de mulheres, por exemplo, que trabalham lá em Brasil, nas ervateiras, né? de uma praia muito linda, onde me quedo há 20 anos, como companheiro dessas mulheres aí, trabalhando no controle, na prevenção, na recuperação da saúde do povo, das pessoas aí neste povo. O Ministério da Saúde brasileiro detectou em 2002 uma divergência entre as encuestas oficiais e o levantamento, né, em campo de problemas de saúde e sua solução. Havia a estatística oficial um gap, uma diferença muito grande em número de casos com aquilo que foi pesquisado em campo. Aí se entendeu que a contribuição das comunidades, dos grupos de mulheres herveiras, né, ervateiras, parteiras, como é parteira? É parteira? Que é assim, isso, parteira, trazia uma contribuição muito grande para a qualidade de vida das comunidades, né? Porque as pessoas que inclusive não sobrecarregavam o sistema com suas pequenas moléstias, né, que eram todas tratadas localmente. Então, a partir daí se pensou, em 2002, se pensou em desenvolver, de elaborar uma política que contemplasse esse outro sistema, porque o Sistema Único de Saúde é o sistema próprio do Brasil que cuida qualquer pessoa que está lá, né? Mas existe esse outro sistema único que cuida todas mesmo, até aquelas que não acessam o sistema oficial. Compreende? Né? Há pessoas que não têm como acessar o sistema oficial, então são tratadas na comunidade. Né? Eu observei isso. Né? Então, a pretensão é transformar isso que vivimos e que percebemos em uma possibilidade de desenvolvimento local para essas pessoas, com essas pessoas, onde os meios de produção materiais e intelectuais sejam de propriedade da sociedade, com gestão do Estado, né? Estado federal, Estado, as municipalidades, né? Como se chama lá, essas administração local? Sim, municipalidades. Porque em Brasil a questão da atenção básica é responsabilidade das municipalidades. Se insere a fitoterapia aí com um modelo autônomo de desenvolvimento e produção de empreendimentos, onde a questão ambiental seja também respeitada, né? E não também, mas principalmente, né? Como um fator de promotor de saúde para a comunidade. Então, temos um empreendimento com muita sustentabilidade. A sustentabilidade é um conceito, é uma utopia que não se vai alcançar tão cedo, mas se la pusemos como meta, como horizonte, nossas ações serão neste sentido, não de utilizar saberes, pessoas e materiais de forma predatória, mas sim pensando no futuro, ter a possibilidade de reprodução social das pessoas e que seja que traga, né, ao final felicidade para todos, por saúde, né, e condições dignas de vida. Então, isso é que pretendemos, só isso, não mais. Bem, aí está, o que eu falava antes. A etnofarmácia essa color aí, amarelo, não? Assim.
es una intersección de tecnologia, né? Farmacêutica, da assistência, da tecnologia farmacêutica, médica, de enfermagem, do cuidado. Tecnologia do cuidado e do desenvolvimento de recursos terapêuticos. Temos, ali está, realmente a tecnologia. Então, assim, a assistência como forma de tratar. E lá, a tecnologia de desenvolver essas formas. No caso da assistencial e no caso da farmacêutica, desenvolver formulações a partir dos recursos naturais catalogados e analisados com todo o recurso científico. E também temos uma interface com as humanidades, envolvendo economia, basicamente, sociologia, administração e filosofia. A economia, nós temos a farmacoeconomia, que lida com aspectos econômicos dos tratamentos medicamentosos. Produção, despesa, o programa popular creio que é o segundo maior consumidor de medicamentos no Brasil, medicamentos industrializados. Né? Primeiro consumidor é as redes públicas de farmácia comerciais. Tá? Compram mais. Depois o governo brasileiro, o Estado brasileiro, e que coloca à disposição para qualquer pessoa que busque esse recurso. Mas essa questão tem um problema, que é o seguinte: por exemplo, na municipalidade que trabalha com as herveiras de lá, são R$130 mil por mês que a municipalidade entrega para outra municipalidade, vizinha, né, para adquirir medicamentos. Então, cerca de R$1 milhão e meio de reais por ano sai de uma municipalidade para outra. Enquanto que nesta municipalidade existe um arranjo produtivo, uma composição de saberes, pessoas e recursos que poderia, nos cálculos de alunos de doutorado, um aluno meu de doutorado fez em torno de 30% desse valor, 39, 40 mil reais, poderiam ser investidos na própria municipalidade. Ou seja, fazer riqueza circular internamente, aumentar o movimento, né, ativar recursos na própria municipalidade. Isso não acontece. Então, aqui, um trabalho de economia. Na outra, que economista, que sou maestria com nosso grupo, isso na comparação de doenças e recursos terapêuticos. As doenças, não me lembro, não me recordo, mas, em geral, 43% mais, o custo mais baixo com plantas medicinais e fitoterápicos que com medicinas industrializadas de base sintética. Então, há uma possibilidade de redução de custos, de melhorar o desenvolvimento local quando a gente incentiva a produção de fitoterápicos localmente. Então, em cada município, em cada municipalidade, você ter um programa de fitoterapia pode induzir esse tipo de atividade. Né? Eu vou passar adiante, que aqui ainda temos algumas definições, né? Como conjunto de saberes e práticas utilizados para recuperação, isso já foi dito. Né? Então, vamos ganhar um pouquinho mais de tempo. Aqui é o grupo de trabalho, né? Que, por exemplo, número 1, lançou, basicamente, os conceitos da etnofarmácia a partir de uma investigação numa municipalidade,
onde nas municipalidades no Pará existem agentes comunitários de saúde. Então, essas pessoas é que vão fazer o atendimento domiciliar, né, às famílias. E é uma rede enorme e uma troca intensa de informação com esse grupo, né? E em algumas localidades no Brasil, esse grupo de agentes comunitários de saúde organizaram empreendimentos que produzem insumos para a fitoterapia local. Tá? Depois, Maurícia contou a história dessas herveiras. Maurícia Monteiro. Aqui foi o primeiro projeto que foi submetido à administração pública, um projeto de uso de plantas medicinais no município de Benevides, próximo a Belém, na região metropolitana. O Miguel Rodrigues, um farmacêutico, fez mestrado e escreveu Fitoterapia Solidária, um livro que... Vamos cambiar. Cambia, que está sendo um pouco de interferência. Nós estamos revisando e possivelmente vamos fazer uma parceria aqui com o Colégio Médico para trazer para vocês aqui no Chile. Essa moça, Eveline, economista, ela fez um estudo de etnofarmacoeconomia. Foi quem viu que mais de 40% de economia nos custos do atendimento na atenção básica poderia ser oferidos se utilizassem fitoterápicos. Mira, 2010. Acá, 2009. Aqui, 2008. Em 2000, assim, tá. Aí tem Márcia Joana, que fez um estudo de conhecimento sobre o uso de plantas medicinais. O Kleber aplicou uma técnica, uma metodologia de planejamento situacional estratégico com herveiras. E foi muito importante para mais tarde nós definirmos como investir nesse grupo. Então, foram detectadas as chamadas fortalezas ou pontos fortes que aquele grupo de mulheres apresenta. Foram detectados pontos fracos, as fraquezas que aquelas mulheres têm. As ameaças que elas sofrem, não em termos físicos, mas a ameaça que o empreendimento delas sofre e as oportunidades que o empreendimento delas tem, dispõe. Então, a partir daí, fizemos um investimento de em torno de R$40 mil, e organizando, estruturando o laboratório, né, melhorando a infraestrutura da associação e tal. Então, nós conseguimos dar uma contribuição para esse arranjo produtivo a partir desse planejamento. Aqui tivemos um trabalho de etnotoxicologia, captando informações que as pessoas têm sobre os riscos de uso de certas espécies e o risco envolvido no mau uso das espécies que são conhecidas por serem terapêuticas, benéficas. Então, por exemplo, uma espécie que é usada para tratar amebíases, né, que é o chamado marupazinho, a gente vai ver mais na frente, se usar por mais de uma semana, provoca lesão hepática. Mas durante uma semana, explode as amebas. Explode. Isso foi visto ao microscópio. As amebas não permanecem íntegras quando as pessoas usam o chá de marupazinho, Eleuterine plicata. Existem substâncias pró-oxidantes no chá que as amebas incorporam e lá dentro elas oxidam, provocam reação de oxidação e as amebas se desfazem. Um amigo meu que fez esse teste, que já é falecido, ele disse que, ele falou para mim, elas são destruídas. Eu falei, como destruídas? Como é que você vê? Não, só tem pedaços, fragmentos das amebas ao microscópio, que a gente vê, não vê a ameba morta. Ela vê os pedaços da fragmentação. Eu falei, caramba, então é uma bomba esse remédio. Fizemos aqui no estado do Amapá um estudo econômico. Esse moço, Armando Eduardo de Souza, ele é economista, era funcionário da Secretaria
de Meio Ambiente do estado do Amapá, na região norte. Ao concluir a dissertação, ele fez o vestibular e entrou para o curso de farmácia. Ele se empolgou, ficou muito entusiasmado. Roque Flor fez um estudo sobre a rede de atenção básica e a preparação do profissional de saúde no município onde nós trabalhamos, em Marapanim, e se viu que a maior parte da informação que médicos e outros profissionais de saúde da rede municipal, as informações que eles tinham eram empíricas, não receberam na sua formação não receberam informações ou conteúdo, né, sobre fitoterapia. Então, isso é um diagnóstico que nós fizemos sobre a formação do profissional de saúde. Márcia Castelo Branco é turismóloga. E no mestrado nós conseguimos, junto com a administração municipal, elaborar uma chamada minuta, né, um pré-projeto de lei, que foi para a Câmara e foi aprovada. Essa lei diz o quê? Que a atenção básica no município deve incluir a fitoterapia. Deve-se ter nas unidades de saúde municipais fitoterápicos para a população utilizar. Tá? E agora, isso no mestrado. No doutorado, nós conseguimos uma outra lei, que é o reconhecimento dos saberes das herveiras, as ervateiras do município, como patrimônio cultural e material daquela localidade. Então, assim, valorizando em diferentes aspectos, né, o saber local sobre o uso de plantas medicinais. E aqui está meu amigo contador, Ailton Castro Pinheiro, que estudou o arranjo produtivo das plantas medicinais em Marapanim, e nós chegamos, por exemplo, observamos essa questão dos 130 mil, que mensalmente saem de um município para o outro para adquirir medicamentos industrializados não fitoterápicos. Quando nós propusemos que a prefeitura colocasse 30 ou 40 mil desse valor, desse montante, para a fitoterapia local, houve uma resistência enorme. E aí nós tivemos que realmente esperar. Voltando aqui é o modelo epistêmico da etnofarmácia. Aqui eu vou voltar um pouquinho para lembrar daquele levantamento que o Ministério da Saúde fez sobre os dados oficiais, que é o chamado DataSUS, que são as estatísticas de atendimento que o Sistema Único de Saúde do Brasil registra. E a pesquisa de campo que mostrou que há uma divergência, porque nas comunidades o atendimento, o número de casos é tal qual, semelhante ao número de casos que estão oficialmente registrados. Então, existe um outro sistema funcionando fora do sistema oficial. Se o número de atendimentos fora da rede é comparável ao atendimento dentro da rede, então existe um outro sistema, que são as herveiras, as parteiras, os raizeiros, os homens que vão para a floresta coletar raízes e cascas, e mulheres também fazem isso, mas a tradição fala que os homens vão para a floresta e as mulheres vão para o quintal. Né? Essa é a distribuição social da fitoterapia lá ainda no Brasil. Mas as minhas amigas herveiras, elas vão para a mata também, embora tenham todas mais de 70 anos. Aqui, tá. Então, qual foi o resultado prático dessa observação? Formou-se um grupo de estudos, né? Um aluno meu participou, né, pela Organização Pan-Americana de Saúde, e se elaboraram duas políticas. A primeira política, as práticas integrativas e complementares, que são as práticas que não são aquelas
técnicas, né, ensinadas nos cursos de saúde. E a outra política é a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Na política de fitoterapia, se colocou essa prática terapêutica, o uso de plantas medicinais, como oficial. E a outra política tem várias diretrizes que a gente vai ver adiante. Aqui os dois livros, né, o que inaugurou a fitoterapia, a etnofarmácia, e esse aqui relaciona saberes sobre as práticas, né, da fitoterapia popular com a questão de gênero. Geralmente, mulheres praticam, a gente tem uma estatística para isso aí. E esse aqui é a casa onde elas ocupam. Aqui em cima tem um laboratório, aqui embaixo tem uma lojinha, e elas começaram se reunindo para fazer e vender artesanato, produtos manuais, né, panos de bolsas e coisas. E aí descobriram que tinha em comum esse conhecimento sobre fitoterapia e passaram a elaborar os remédios artesanais. Tá, as práticas de onde vêm? Elas vêm, né, ao longo do tempo, né, como, por exemplo, na medicina hindu, né, medicina ayurvédica, onde todo esse sistema precisa ser praticado para que realmente se tenha uma qualidade de vida, né, em termos de sinérgicos de corpo, mente e alma, de forma saudável, né? A como eles entendem que as doenças são desenvolvidas, né? Incompatibilidade entre sentidos, fatores externos também, né? O que nós temos ainda é uma certa dificuldade em entender como tudo isso age em sinergia, que precisaríamos, inclusive, aprofundar na doutrina dos Vedas, né? Agora, isso é um empecilho, por quê? Porque a prática da medicina ayurvédica ela é mesclada, imbricada com aspectos religiosos, metafísicos, tanto que a medicina tem um Deus lá nessa prática. Mas a Organização Mundial da Saúde fez uma avaliação há 13 anos atrás, mais ou menos, e viu que, né, lá se pratica, se formam, levam aos profissionais de saúde saberes sobre medicina ayurvédica, yoga, naturopatia, medicina unani, medicina siddha, homeopatia. Então, o profissional de saúde na Índia tem essa formação, essa informação também. Tá? E aí, isso a OMS divulgou em 2013. Já está começando, até onde eu tenho, assim, até onde eu sei, fazer um novo diagnóstico para a próxima década. Na China, os 5 reinos que existiam na China antes da transformação no império, né, os 5 chamados imperadores semideuses, cada um escreveu um capítulo, um livro sobre as práticas, né? Até outro dia ainda eram usados esses documentos, né? Quando a China resolveu se transformar num país capitalista, ela, então, adotou outras práticas, mas o fundamento, a base do tratamento na China são ainda esses livros tem uma matéria médica, tem um livro de agronomia, um livro de formulações, um livro sobre as espécies vegetais, né? Então, o Shenang está aqui, ele foi um imperador agrônomo, tá? Agora, uma coisa interessante, que aqui no Ocidente a gente acha uma prática interessante e começa a explorar. Então, no caso da medicina ayurvédica, foi o yoga. A yoga, hoje você faz yoga no celular, sem imaginar que isso faz parte de um sistema terapêutico, né, onde outras práticas precisam ser desenvolvidas para a yoga funcionar
como forma terapêutica, né, no seu aspecto terapêutico. A gente faz com algum critério, mas descolado do propósito inicial, que é ser uma das práticas integrativas. MTC também está no mundo inteiro. Algum tempo atrás, o presidente de uma associação brasileira de farmacognosia, que estuda especificamente plantas. Tem na formação do farmacêutico aqui, farmacognosia? Que é o estudo das plantas medicinais, sua composição química, sua botânica. Tem? Sim, eu creio que esse com outro nome, talvez. Sim. Sim, e isso essa farmacognosia faz parte da formação do farmacêutico brasileiro. Então, a gente sai da faculdade com botânica, farmacognosia, fitoquímica e fitoterapia. Isso, é a pronunciação, farmacognosia. Sim, farmácia, farmácia. Outra questão que eu vejo aqui é que também a MTC ela tem sido praticada fora do contexto, mas isso agrada aos chineses porque eles conseguem abrir mercado para as suas plantas. Tanto que alguns colegas brasileiros estiveram na China e se impressionaram com a organização do sistema e pensaram em propor a importação de algumas espécies e de alguns procedimentos. E, ao chegarem ao Brasil, descobriram que já existia tudo isso aqui. A flora chinesa, tropical, é semelhante à flora africana, de países africanos e também do Brasil. Tá bom, deixa eu... Tá bem. Obrigado. Então, temos ainda, lá na China e na Mongólia, né, ali perto, tem muitas ações na área da fitoterapia, da prática integrativa. 90% dos hospitais com departamentos de atendimento em práticas integrativas, né, que não são só fitoterapia. Eu costumo dizer que fitoterapia é uma prática integrativa que deveria estar fora das políticas, porque é uma prática que, na verdade, é um arranjo produtivo. É uma cadeia, um arranjo com cadeias produtivas. Se a pessoa faz acupuntura, vai lá, estuda acupuntura, compra as agulhas, monta o seu consultório, está fazendo acupuntura. Se vai fazer auriculoterapia, vai lá, estuda e faz a auriculoterapia. Agora, se a gente quiser ser fitoterapeuta, basta estudar fitoterapia? Tem que ter um sistema que apoie, de produção, né? Essa produção não deve ser nos mesmos moldes da indústria farmacêutica sintética. Não dá para produzir matéria-prima aos zilhões e depois sair induzindo as pessoas a comprar seu medicamento, como faz a indústria farmacêutica transnacional, né? Produz os medicamentos, depois vai atrás do doente, ou vai te convencer que tu precisas desse medicamento. A fitoterapia funciona ao contrário, a pessoa tem a demanda, e a gente atende a demanda das pessoas, né? Na Europa foi terrível, né? Porque quando tínhamos o conhecimento, o saber circulando entre as camadas da população, aí entra a Idade Média, associado com estruturas da igreja, né? Os nobres e os clérigos juntos começam a fazer a perseguição ao saber fazer que a população tinha. Saber fazer assim, tem o conhecimento e faz. Então, as mulheres foram visivelmente perseguidas nessa época, né? Os homens, que tinham os mesmos saberes, eram
acolhidos nos reinos, nos palácios. As mulheres eram queimadas na praça. Então, assim, as escrituras têm vários trechos sobre uso de plantas medicinais, né? Canela, perfume, mirra, incenso e vinho e azeite e flor de farinha, e trigo, e gado, ovelhas, cavalos e carros, corpos e almas das homens. Apocalipse 18:13. Aqui tem, nos evangelhos apócrifos que não foram aproveitados, né? O samaritano não deu ao homem ferido nada mais que vinho e óleo. Isso nada mais é do que o unguento que cura as feridas, pois o amor cobre inúmeros pecados. Então, existe uma literatura na própria Bíblia, que não na Bíblia e os evangelhos apócrifos, que não foram usados, referências que em outras culturas serviram para disseminar o conhecimento, mas na cultura europeia serviu para perseguir mulheres. E hoje, né? Quer dizer, hoje, 1990, mas eu acho que nós todos já tivemos uma experiência na Europa, a gente vê que grande parte do mercado é formado do mercado de medicamentos, é dedicado ao fitoterápico, né? E outras práticas, né? Medicina antroposófica, homeopatia. Na Itália, eu tive 2025, 23? Não, fiz um pós-doc na Itália, em Gênova, e existiam as redes de parafarmácia. A parafarmácia comercializava fitoterápicos, homeopáticos e suplementos. As farmácias, somente os medicamentos com receita, né? Com prescrição. Né? E as parafarmácias de venda, produtos de venda livre. O que aconteceu? Uma discriminação. E aí se falou, olha, os de venda livre é igual arroz e feijão, que não vendem lá, mas é igual um presunto de Parma, né, igual um vinho, uma pasta. E aí voltaram, né, hoje em dia não há mais para a farmácia, e os produtos voltaram a ter o mesmo status, os fitoterápicos e homeopáticos e os alopáticos sintéticos, né? Estão com o mesmo status de novo lá. Então, a rede de parafarmácia foi revisado essa decisão, e hoje não temos mais isso. Os países da África, no continente africano, também temos uma forte... e lá, Bulus, ele já falava, ele também fala, né, um pouquinho depois da gente, a etnofarmácia da malária. Ele investigou uma espécie vegetal usada no tratamento da malária. E é muito rica a medicina fitoterápica, ou a fitoterapia dos países africanos, mas não. E tem essa mesma característica da medicina ayurvédica, que é a forte associação de plantas com entidades religiosas, né? Então, os chamados orixás. Orixás são os deuses da religião de matriz africana. Então, vários orixás têm na sua cosmologia espécies vegetais associadas. Então, fica um pouco mais complexo, é um sistema complexo, na verdade, bom de estudar, para quem gosta de antropologia, mas dificulta a apreensão do saber, porque está associado... Então, existe certo preconceito em relação às religiões de matriz africana, né, no Brasil, fortemente isso. Então, são saberes que não são aproveitados em função de um desvio social, de comportamento social. No Brasil, hoje, isso aqui é bem atual. Não, na África. Então, uma coisa que não causa surpresa. No Brasil, fala surpresa zero.
tem mais especialistas tradicionais do que médicos para pessoa, em relação à população. É um profissional de saúde para 40 mil pessoas do continente. E um especialista tradicional, um xamã, um herveiro, então, para 500. Então, é muito disseminada essa prática da fitoterapia popular nos países africanos, no continente africano. No Brasil, esse camarada, em 1996, já tinha 100 anos, me disseram que ele ainda está vivo. Nós fizemos um trabalho de pesquisa, né? Relacionamos as plantas com a preparação dos remédios, aspectos místicos, também tem, mas não associa especificamente a deuses, né? Então, a gente consegue criar uma lista de plantas medicinais de uso nas comunidades indígenas, né? E aqui, nesse artigo, tem uma relação dessas plantas. Aqui, ó, conhecem esse, né? Guaraná. Guaraná, fruto do guaraná. É o olho de um indígena que foi morto por conta de questões amorosas lá e tal. Pesquisem para saber melhor, eu sei que é uma coisa desse tipo. Então, no Brasil, hoje, nós temos essa RDC 1004, que a gente vai ver daqui a pouco, que estabelece que existe 2 categorias de fitoterápicos no Brasil. O medicamento, que deve ser registrado de forma completa, que é o registro comum, ou de registro simplificado. E existe o medicamento tradicional fitoterápico, o MTF, que pode ser notificado, mas pode também ser registrado. Temos o formulário de fitoterápico da Farmacopeia Brasileira, segunda edição, e o memento da primeira edição, a primeira edição do memento. Então, esses são os instrumentos Bom, enfim, isso aí foi... Você está para além da análise da OMS. A OMS, na época, detectou outros instrumentos de gestão e governança de fitoterapia, mas eu atualizei para a gente ter essa informação mais efetiva. Então, fitoterapia como tratamento, eu queria chamar a atenção para essas 3 mulheres chilenas. Tá? Professora Maria Cristina Melendo Pérez, que é a pioneira da farmácia assistencial no Chile, que equivale à assistência farmacêutica no Brasil, né? Esteve na Espanha, depois veio para cá e aplicou esses conceitos. A primeira farmacêutica titulada no Chile, a doutora Grisela Hinojosa Flores, que tem o sobrenome de um grande amigo, já falecido também, que me ensinou alemão. Doutora Maria Nela Gai, está presente? Sim, né? Professora titular da Universidade de Chile, também com forte trajetória nessa área da assistência farmacêutica. Não vou falar, claro, da assistência farmacêutica no Chile, né, mas isso aí é uma referência que eu trouxe para dizer que aqui já existe, né, a possibilidade da gente trabalhar com esse tema. Então, as ações da assistência farmacêutica, não sei se aqui são as mesmas, mas lá no Brasil a gente fala seleção do medicamento, programação do abastecimento, produção do que é possível produzir, armazenamento, aquisição, distribuição, dispensação. Então, na seleção de fitoterápico ou de planta medicinal, a gente tem que ir para o campo, para saber o que as pessoas estão usando para quais doenças. Em seguida, fazer uma programação. As plantas têm sazonalidade. Algumas crescem o ano todo, né? Florescem, mas outras não. Umas têm um ciclo longo, outras têm ciclo curto. Então, essa programação de como a gente vai montar, estruturar um horto medicinal. Está na hora? Sim, está bem. Produção. Então, aqui pensamos nas oficinas de fitoterapia, principalmente nas municipalidades, né, nos municípios, nos postos de saúde, nas unidades de saúde municipais,
Armazenamento é uma questão crítica, precisamos armazenar bem os fitoterápicos, não é porque eles estão na natureza, pegando chuva e sol, que podem ser armazenados de qualquer forma. Quando tiramos do meio ambiente esse material, eles precisam de mais cuidado, porque no meio ambiente eles não têm como se defender, né? Então, a gente cria, porque já vi fitoterápico armazenado junto com produto de limpeza. Um cheiro de fenol no ar e os fitoterápicos ao lado, sob luz intensa, fortíssima, ambiente quente. Então, isso não pode ser feito dessa forma. A aquisição é inserir os fitoterápicos na agenda de compra dos governos. Os governos fazem compra de medicamentos, aquela questão que eu comentei antes, dos 130 mil. Colocar na agenda de compras fitoterápicos. Então, o Brasil tem a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que é a RENAME, e na RENAME já temos alguns fitoterápicos incluídos. Distribuição e dispensação é abastecer todas as unidades de saúde com fitoterápico e ter farmacêutico para fazer a dispensação. Tá? E isso o nosso laboratório faz ações, às vezes de intervenção, às vezes de reflexão, né, nessas etapas, nessas ações da assistência farmacêutica. A fitoterapia como PIC, que a gente chama de PIC, Prática Integrativa Complementar. Então, eu faço um histórico, né, desde o começo do século passado, século XX, que a gente tem produção de fitoterapia no Brasil, creio que aqui também, as farmácias produzindo os medicamentos mediante prescrição, os magistrais, ou preparando pequenos estoques, os oficinais. Aqui a primeira farmacopeia brasileira, o farmacêutico Rodolfo Albino, que também foi oficial de marinha, e aí eu fico particularmente orgulhoso disso. A produção em escala, né, aqui eu entro numa análise um pouco mais política, né, da produção de medicamento como produto de consumo, mercadoria de consumo, e aí, depois da guerra, da Segunda Guerra, começa a regulamentação, né, no Brasil. E aí, no âmbito farmacêutico, numa catástrofe mundial, né, que foi o uso descontrolado, sem controle, de talidomida, e aí fez uma boa parte da sociedade a buscar outras formas de tratamento, e hoje a gente vê que o mundo precisa, né, se desintoxicar desses produtos e dos rejeitos que essa indústria produz, não só a farmacêutica, mas também, principalmente, outras, né, que a gente sabe muito bem o que produzem e com que finalidade. A política pública, né, são atos normativos, ações administrativas. Antes que a gente pense na política partidária, né, a política desde Platão, a gestão das cidades. Então, organizar determinado setor da sociedade, para isso a gente tem as políticas nacionais de saúde, ou a Política Nacional de Saúde, como um conjunto de vários instrumentos. Né? Mais cedo, Yuri falava aqui sobre a possibilidade, né, de salvar o planeta através da fitoterapia. Eu concordo com isso, sou a favor, faço isso. Estou aqui fazendo isso, fazendo minha parte. Mas eu penso que na outra abordagem, que é a abordagem política e econômica da fitoterapia, como instrumento de desenvolvimento. Além de ser um instrumento de preservação de saberes e recursos, ele é um instrumento de desenvolvimento. Desculpe, mal do professor, sempre olha para a parte mais cheia da sala. Como instrumento de desenvolvimento, e não o progresso, que avança, passando por cima de tudo, sem considerar o que ficou, mas de desenvolvimento mesmo, local, holístico, integrado, onde
as diferentes dimensões do sistema complexo que é uma sociedade são contemplados dentro do possível, né? Na interação dos elementos que compõem esse sistema complexo, um fluxo de energia que seja bem distribuído e que atenda a todos os elementos do sistema. Então, é assim que eu penso fitoterapia como política pública. Tá? Aí nós temos vários... o Brasil começou desde 1967 com essa resolução, criou-se a Anvisa, aí passamos a ter resolução de direção colegiada, RDC. A 17 de 2000, ela já falava da categoria de fitoterápico tradicional. Aí houve abuso dessa regra. Gente colocando planta seca e moída dentro de cápsula, dizendo que era uso tradicional. Revogou-se, criamos a 48, excluiu as tradicionais. Aí o pessoal que estava produzindo medicamento com base na tradicionalidade reclamou. Falei, bom, agora nosso produto é ilegal. Aí volta para 14. Aí já começamos a falar sobre método para registro. Tá? Essa foi de plantas medicinais que não vingou, essa foi logo desativada. Cadê? Tá. E aí criamos, em 2014, a RDC 26, que aqui tínhamos medicamento fitoterápico, registro, e registro ou notificação de produtos tradicionais fitoterápicos. Aí voltamos a ter abuso da regra. Produto tradicional fitoterápico. Qualquer coisa que eu disser que é tradicional e que é feito com planta, eu posso registrar. E aí começaram os abusos, aí tivemos que... Aí já não estava mais lá. Aí fizeram a 1004. E aqui, sim, medicamentos fitoterápicos e medicamentos tradicionais fitoterápicos. Com isso, a gente tenta ordenar, né, o mercado de fitoterápicos no Brasil. Tá? Então, aqui tem algumas especificações, objetivo, né, da resolução, são termos bem gerais, né? Mas o importante é que existe essa regra e criou essas duas categorias, e essas categorias são as que vigem, são as vigentes no Brasil hoje. Né? O objetivo é estabelecer diretrizes claras para regulamentar setores específicos, assegurando conformidade e qualidade. Só nossa amiga Maria Cecília, Mirta, ela conhece bem, ela pode dar informações melhores, né, mais detalhadas. Né? Agora, existe uma instrução normativa que dá a lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado, lista de produtos. Isso aqui está desatualizado, gente, desculpe. Né? Mas o escopo é importante. Nomenclatura botânica, nome popular, parte usada, padronização, marcador, derivado e tal, e outros critérios. Né? Nós temos 43 espécies vegetais nessa instrução, e aqui algumas que crescem na região amazônica. Guaraná, maracujá, micânia, menta, maitenos, eucaliptos, soja. A soja cresce pra caramba por lá, né? Gengibre. Cadê? Onde é? Aqui. Bom, então nós mencionei o memento terapêutico como instrumento de aplicação. Então, aqui está o memento, né? Contribui para a assistência farmacêutica, tem as espécies vegetais de uso no Brasil, né? Isso aqui ainda está no futuro, colocará ao dispor, mas é de 2016 e ainda está na primeira edição. Tá? Então, para profissionais de saúde, né, mostra os recursos terapêuticos vegetais inseridos na realidade de usuários e acessíveis a eles também, possibilitando um melhor resultado no tratamento em agravos menores. Então, toda a regulamentação da fitoterapia vai para agravos menores. Né? A gente sabe que quando
a doença é grave, precisa de um tratamento mais complexo, né? Até fitoterápico tem, mas precisa, porque isso aqui, por exemplo, pode ser, o uso de plantas pode prescindir do ato médico, pode ser um ato farmacêutico. A pessoa na farmácia diz que está com determinada sintoma, o farmacêutico interpreta e indica um medicamento fitoterápico. No Brasil, até nutricionista, professor de educação física pode indicar fitoterápico. Já está havendo abuso também, né? Aquelas plantas que incham as pessoas, fica todo mundo fortão assim, eles estão indicando direto. O formulário, então, a versão atual do formulário, nós temos mais de 200 formulações fitoterápicas. Tá? E isso com base... A primeira edição nós reunimos, eu fazia parte do comitê, do CTTAP, está ali, ó, CTTAP. Nós levamos para Brasília, acho que uns 20 representantes de programas de fitoterapia acreditados pelas municipalidades. E dali tiramos primeira edição do formulário. E a segunda já foi feito, já conseguimos fazer de forma online, né, que dizem por aí, né, usando rede social. Rede social do Ministério da Saúde e da Farmacopeia. Então, essa é a foto do primeira edição. Cadê? Essa é a segunda edição. Disponível, ambos os documentos disponíveis na rede de computador, pela internet. Então, uma outra importância, que é a decorrência daquela pesquisa sobre 2 sistemas paralelos de atenção à saúde, veio este programa de Farmácia Viva, né, que a intenção é instalar nas unidades de saúde oficinas de produção de fitoterápicos. Tá? Então, está aí, instituído pela Portaria 886 de 2010, com boas práticas de 2013. Né? E essa história desse professor é interessante. Ele era um fitoquímico que fazia pesquisa de campo, fazia etnofarmácia e não sabia. E montou um horto na universidade e atendia as pessoas, dispensava essas plantas. E a vigilância sanitária da cidade de Fortaleza proibiu que ele fizesse esse tipo, por não cumprir as regras sanitárias da cidade. E ele insistiu, transformou num horto de pesquisa, de investigação. A descendência dele, a filha, que não é farmacêutica, e os discípulos, né, seguiram fazendo o trabalho depois da morte dele, e, em 2010, se transformou num produto, num programa do Ministério da Saúde, Farmácia Viva. Está aqui o professor Matos, né, mexendo na Lípia alba. Né? E a Farmácia Viva tem tido um alcance razoável, poderia ser melhor, mas temos 81 farmácias vivas no Brasil, temos 147 projetos contemplados, porque muitos não são efetivados, o recurso fica parado e o Ministério busca. Então, cada projeto que não é efetivado gera uma redução no volume de recursos do próximo ano. Então, num ano tem 10 milhões, aí existe uma demanda de 5. No outro ano, já não são mais 10 milhões, serão 8 milhões, por exemplo. Né? E isso foi... Então, tem a meta de colocar em todos os municípios brasileiros, 5.571, mas isso como eu digo, é igual sustentabilidade, é horizonte, é meta. Aqui a distribuição por região. Então, 42% das farmácias vivas estão no Nordeste brasileiro, 25% no Sudeste, na região Norte, somente 15%, no Centro-Oeste, 10%, e no Sul,
que não precisa muito dessas coisas, né? Que é super desenvolvido, sul brasileiro, né? O pessoal só gosta de tecnologia mesmo, então não entende que a fisioterapia é tecnologia natural. As plantas as plantas são plantas industriais de substâncias ativas e adjuvantes. Aqui da distribuição por estado, né? Vocês vejam, no norte só 3 estados, são 7 estados, somente 3 têm farmácia viva, né? E ainda temos estados sem esse projeto, sem essa. Bom, com isso, espero que eu tenha falado alguma coisa coerente, que vocês tenham captado, apesar de a minha, infelizmente, não ser hábil o suficiente para falar o espanhol, que é uma língua muito bacana, eu gosto muito de espanhol, né? E naquele grupo lá, Yuri, tem que entrar Vitor Hara e Violeta Parra, que eles são também fortíssimos. Bom, então essa é a nossa próxima fala. Espero não ter atrasado muito o programa. Obrigado, pessoal. Muchas gracias, doctor, por su primera charla. Espero que poco a poco vayan acostumbrando el oído al portugués. Ya mañana van a estar muy adaptados. Vamos a pasar ahora a un coffee break. Vamos a dejar las preguntas para la discusión. ¿Ok? Eso.